Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, o programa Manhã Viva já está no clima do Natal. Olha a nossa árvore linda, nós já estamos arrumando a nossa casa. E a sua, como está? Por isso que o tema de hoje vai ser sobre o advento e como viver este tempo em família. Vamos ensinar também a fazer enfeites como este aqui, olha gente, para colocar na nossa árvore de Natal e também fazer uma coroa do advento. Tá imperdível, fica com a gente porque ele já está no ar. Quem não gosta de ter a casa enfeitada nesta época do Natal? A nossa árvore já está aqui, eu vou colocar o nosso enfeite que a gente vai ensinar no programa de hoje aqui na nossa árvore. Nós vamos ter em breve o nosso presépio, aguardem e fiquem ligadinhos porque vamos fazer passo a passo. Hoje são 2 artesanatos. E também a importância deste tempo litúrgico do advento. Tem muita gente, a gente precisa mesmo viver intensamente todos os tempos litúrgicos. E o advento, tem muita gente que tem dúvida, né? O que significa o tempo do advento? Tem as velas, a coroa, são muitos símbolos e também um tempo importantíssimo para nós cristãos vivermos de forma intensa, profunda, com muita espiritualidade. Há muito comércio, há muita coisa superficial nesse tempo, a gente precisa sempre voltar à essência. E é por causa disso que nós vamos conversar com ele. Ele é seminarista, está terminando a teologia, está bem pertinho de ser ordenado diácono, eu gosto muito dele. Fizemos uma experiência na missão de Fortaleza, lá naquela missão maravilhosa. Um abraço a todo o pessoal de Fortaleza. Ele é Leonardo Ribeiro do Nascimento e ele vai nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Por favor, Léo, chegue mais, a casa é sua. Que bom que você está aqui conosco. Senta, por favor. Você já viu que o nosso cenário, a gente já está ficando no clima do Natal, né? Ontem começou o tempo do advento e a gente tem que entrar no clima, né, Léo? Com certeza. Faz parte, é muito bom. Porque o ambiente também diz daquilo que nós estamos vivenciando, né? Como você falou, essa expectativa, se preparar a casa, o externo, diz muito do que nós também precisamos viver no interior, né? E eu fico feliz, você está na expectativa, a gente conversava antes de entrar no ar, que ele está cursando o 3º ano, ano que vem é o 4º ano já na expectativa. Diácono Leonardo, daqui a pouquinho. Isso mesmo, é uma alegria muito grande estar aqui, Renata, com você, com todos aqueles que nos acompanham no Manhã Viva. Muito bom estar aqui. Para nós também. Léo, eu estava falando sobre a questão dos símbolos. Sim. A igreja se utiliza muito dos símbolos. Vamos começar por aí. Por que dos símbolos na nossa fé? Muito bem. Como eu estava dizendo, o externo diz muito também, né? Tudo aquilo que é símbolo. E a igreja, ela traz isso muito forte. A nossa igreja, desde muito tempo, isso é muito antigo, tradições. E nós podemos perceber isso, por exemplo, na Páscoa. Temos muitos símbolos na Páscoa. Quando nós estamos numa igreja, tudo diz muito, a liturgia, os sinais que nós temos na liturgia, cores, movimentos, tudo isso diz muito. E no advento não poderia ser diferente, né? Então, como você falou, o advento é essa expectativa. Vou falar um pouco sobre isso, do que é essa espera, não é? Aliás, podemos até primeiro saber o que significa advento, né? Isso mesmo. O advento, vamos começar, como diz o Monsenhor Jonas, pelo começo. Pelo começo. O advento é uma palavra que provém do latim, não é? Adventus, que significa justamente o que nós estamos falando, espera, chegada. Então, é algo muito antigo, dos primeiros séculos ali do cristianismo, que é essa expectativa da vinda do Messias, a vinda do Messias. Então isso, depois quando formos falar especificamente da liturgia, nós vamos entender que o advento que nós celebramos, que nós vivenciamos, ele se divide em 2 partes. É muito importante, que é aquela expectativa
de Jesus, mas aquele que se encarnou, não é? Jesus que se encarnou no seio da Virgem Maria, e também a expectativa da segunda vinda. Então, o advento é interessante porque ele se divide em duas partes, né? Mas depois nós podemos entrar nessa parte litúrgica. Mas antes vamos nos símbolos, né? Que você falou. Por que os símbolos? Então, os símbolos dizem daquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, você falou da árvore, não é? A árvore de Natal, ela tem uma simbologia. A árvore, inclusive, nós temos o pinheiro, não é? Por que o pinheiro de Natal? E justamente nessa época do Advento. O pinheiro, ele tem uma particularidade, Renata, interessante, porque é uma árvore típica dos países nórdicos, dos países frios, não é? E ela é capaz de sobreviver, vamos dizer assim, ao frio. Então, por que do pinheiro de Natal? Por que da árvore? A árvore de Natal, ela simboliza isso, vida. Porque ela fica verde mesmo no frio, ela sobrevive. Então, essa a maior simbologia. Então, vence a morte do exatamente, inverno, vamos dizer assim. a morte do frio. Exatamente. Então, a árvore de Natal tem essa simbologia. E aí, conforme foi passando o tempo, ela foi adquirindo outros elementos, por exemplo, né, como você falou ali, a bota, as bolas de Natal, os enfeites, a própria luz, nós colocamos as luzes, né, na árvore, também diz muito do Natal, né? Quem é a luz? A grande luz que há de nascer. Então, é o próprio Cristo. Então, a luz também remete a essa questão, essa realidade, que o Natal também é tão vibrante, a luz. É um tempo de luz. Né? E, Léo, eu chamo Léo porque a gente Sim, sempre... aqui na comunidade também todo mundo chama chama assim. de Léo. Léo, eu falava no início do programa sobre essa questão que o Natal é muito comercializado. Exato. A gente, quando fala em Natal, muita gente já associa a promoção, a muitas compras. Vamos às compras de Natal. Sim. E termina que, infelizmente, muita gente esvazia o Natal Sim. com apenas um excesso de compras. E isso é um risco muito grande. Correto. As pessoas recebem um 13º, as pessoas, aparece uma enxurrada de promoção no seu celular e é um tanto de gente saindo às ruas para as compras. Sim. E se desfoca do principal. Exato. Isso é um risco muito grande, dessa superficialidade, dessa tradição de consumo nesta época. Exatamente. É um risco porque o que é o Natal? Antes, o Advento, como nós estamos tratando, que é essa preparação para o Natal, como você disse, o consumo e o comércio, ele põe em risco mesmo o verdadeiro sentido. O Advento, ele é um tempo de preparação para esse grande momento. De uma certa forma, Renata, o Advento, ele remete a, vamos dizer assim, quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, como nós preparamos a nossa casa, como nós preparamos o ambiente da nossa casa. Uma grande visita. Então, nós normalmente fazemos o que na nossa casa? Uma grande faxina, nós colocamos os melhores talheres, as melhores toalhas, não é? Então, tudo de bom e do melhor para receber uma grande visita, não é? E nós corremos o risco de perder esse sentido de que o Advento também é um tempo de arrumarmos a nossa casa interior, não é? Então, o Advento é esse preparo para a vinda do Senhor, mas como nos preparar para isso? A oração, as práticas de piedade, é muito importante. A confissão, uma confissão bem feita. Enfim, é um tempo também de que nós precisamos de reconciliação, vamos dizer assim. Então, você veja, é um tempo de arrumar a nossa casa interior. E você foi falando sobre essa questão de arrumar a casa. A gente falava que a nossa casa aqui do cenário está entrando no clima do Natal, está se arrumando para o Natal.
E eu lembrava desse caminho que os reis magos fizeram, Sim. seguindo a estrela de Belém. É uma jornada até encontrar o Exatamente. menino Jesus. Exatamente. O advento é um essa convite jornada. Isso. para fazer essa jornada. É importante Muito importante. as pessoas terem essa noção para não perder o sentido. A gente vai ficar Exatamente. repetindo muito isso, porque começamos ontem o tempo do advento, né? As pessoas terminam se empolgando, mas não perder essa essência que é o tempo do Natal. Exatamente. A luz brilhou, Isso. os reis magos se prontificaram e foram atrás da luz, porque ele nasceu. Exatamente. E essa jornada é preciso fazer com empenho, né? Precisamos. E é algo Não que... foi uma viagem fácil, não, né? não foi. E o advento também é esse período, né? Podemos lembrar, Renata, que, por exemplo, olhar para o advento, na liturgia, vamos dizer assim, alguns sinais, vou voltar aos sinais, como nós estávamos conversando. A cor, por exemplo, do advento dentro da liturgia é o roxo, não é? O roxo já nos remete a quê? A um tempo de vamos dizer assim, um tempo penitencial. Talvez, Renata, não tanto quanto a própria quaresma, né? Nós sabemos que a quaresma é um tempo de penitência por excelência, não é? Inclusive até o Código de Direito Canônico, ele nos diz no cânon 1250 o quê? Quais são os tempos, o tempo de penitência por excelência? É a quaresma e as sextas-feiras. O advento, Renata, ele é um tempo penitencial? Podemos considerar. Talvez não tanto com o caráter da quaresma, mas é um tempo de revisão de vida, é um tempo penitencial, sim, porque, como você disse, é um caminho, como nós estamos nos preparando para receber o Senhor que vai nascer, não é? Então, é um caminho ardoroso, é um caminho de penitência, sim, de revisão de vida, de conversão. Por isso, nós lembramos, por exemplo, Renata, já falando da liturgia, a figura de João Batista, tão presente no advento, principalmente ali na segunda semana, na segunda parte do advento, porque o advento, como eu disse, ele é dividido em duas partes. As 2 primeiras semanas, ela traz um aspecto de uma espera escatológica. O que é essa espera escatológica? É a espera do Senhor que irá voltar, que Ele virá. Por isso as leituras da liturgia dessas primeiras semanas do advento, ela remete, por exemplo, a Isaías, que é um profeta que nós temos no Antigo Testamento, que fala muito dessa vinda do Messias. Então, as leituras usam muito dos antigos, né, dos profetas. E a segunda parte do advento, que são as 2 últimas semanas, elas remetem à figura de quem? De João Batista, que vem nos mostrar a necessidade da conversão, por isso esse caminho ardoroso. Importante a figura de Nossa Senhora, de Maria, na segunda parte do advento, é muito forte. Inclusive, nós podemos considerar, Renata, muitos dizem que o mês de maio é o mês de Maria, né? Vamos dizer assim, mas o advento é o tempo por excelência de Nossa Senhora, porque Que lindo. quem é Nossa Senhora? Sim, muitas pessoas não sabem disso, não fazem referência a isso, mas podemos considerar que o tempo mais importante para se remeter a pessoas de Nossa Senhora é o advento. É o advento. Então, é isso que nós estamos falando, é um tempo, sim, de conversão, de mudança de vida, de revisão, de fraternidade, de reconciliação, busca da confissão. Está preparado sempre para o Senhor que vem. Como Exatamente. a gente sempre diz aqui na Canção Nova. Se Ele não vir, eu irei. Exatamente. Então, precisamos estar prontos. E o advento nos lembra Exato. dessa preparação. Eu Principalmente o preciso advento. estar pronto, eu preciso Isso. estar pronto para Jesus que está voltando, que está chegando, que chegou para nos salvar. Exato. E, Léo, eu falei no início do programa Sim. que a gente vai ter 2 artesanatos Isso. hoje. O pessoal de casa vai ser presenteado e o primeiro vai ser uma coroa Oh, que beleza. do advento, que é um dos símbolos Isso, e vamos falar que sobre a gente isso. usa Isso. no Natal. E o Léo vai explicar depois o que significa, tá bom? Tá certo. É a Mônica Gilpone, né, Mônica? Prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu. Bem-vinda. Obrigada. Vamos ensinar para o pessoal de casa.
Vamos sim, A coroa do advento é um dos símbolos principais do Natal, né? com certeza, é Faz sim. tempo que você trabalha com artesanato, Faz Mônica? bastante tempo. Eu sou professora do ensino fundamental e nas horas vagas eu gosto muito de estar mexendo com artesanato. Que bom. A gente estava falando bastante, já falamos aqui várias vezes, dessa importância do artesanato como terapia, mas também para conseguir uma renda Sim, extra. com certeza. É sempre importante, né? Eu Muito. sempre pergunto porque estimula o pessoal de casa, Sim, Mônica. E o nosso artesanato de hoje são produtos, materiais que geralmente a gente já tem em casa, né? A gente, Isso é ótimo. né, vai juntando de um Natal para o outro, uma fitinha, uma bolinha, e dá para a gente fazer esse trabalho tão bonito e tão significativo, né? E é terapêutico. Também, também. O que a gente vai precisar para fazer? Nós vamos precisar de papelão. Aqui no caso, eu usei caixa de pizza, né? Cortei 2 círculos e colei um sobre o outro para ficar mais resistente. Forminhas de papel, de empadinha, geralmente a gente tem em casa também, né? Um cordão dourado, a fita dourada, pode ser uma fita natalina, geralmente o que tiver em casa. Tiras de juta, geralmente, né, a gente também tem bastante esses materiais. Uma semente, a semente que eu vou estar usando é a pinha. Tesoura, a cola quente, né? Aqui eu vou estar usando essas folhagens e o festão. Geralmente eu encontro em lojas populares, né? E depois bolinhas de Natal, que eu vou estar fazendo, né? O laço com a fita dourada, a cola quente para a gente estar concluindo. E as velas, né? Com as cores do advento, na qual cada uma tem o seu significado. Se você perdeu alguma parte dos materiais, não se preocupe, vai estar tudo lá no Play Canção Nova, você volta lá no vídeo, mas os materiais são simples, fáceis de achar, geralmente você encontra no mesmo lugar, né, Mônica? Com certeza. Tudo facinho. Tudo fácil. Aqui você já fez um primeiro passo. Sim. O que você fez aqui? Eu Explica para o pessoal de casa. Eu peguei o papelão e revesti ele com a juta. Você colou 2 dessas, não foi? Vamos mostrar para o pessoal de casa? Você colou 2 dessas, uma na outra, e depois... Revesti com a juta. Você colou também a juta? Colei usei a cola quente. Tudo vai cola quente. Tudo é cola quente. Tudo, Aí você foi revestindo. Revesti, fiz a volta toda com a juta. Certo. Aí depois eu peguei as forminhas, né? E as forminhas, elas são colocadas em forma de cruz, tá? Aí eu vou colar uma aqui. Vai continuar fazendo aqui. Isso. Léo, como é que era o Natal na sua casa? Eu estava aqui lembrando disso, por sinal. Eu lembro Então, li seus pensamentos. Quando eu era criança, eu tinha o hábito de fazer presépio. Eu fiz muito presépio, de papel. Fazia as figuras desenhadas, e aí a casinha fazia com papelão mesmo. Então, fiz muito presépio na minha casa, muito. Depois a gente vai falar sobre presépio também, que é importante, né? E qual é a importância do presépio dentro da casa da gente? O presépio é uma tradição antiga também. O primeiro presépio, quem confeccionou, quem fez o presépio foi São Francisco de Assis, né? Talvez muitos não saibam disso, mas São Francisco foi o primeiro que fez o presépio, com peças de barro, de argila, numa gruta, em 1225, mais ou menos, a época de São Francisco, ele pediu autorização ao Papa para fazer, porque naquela época não era permitido também tantos símbolos dentro das igrejas, então ele pediu autorização. E qual era a intenção de Francisco? Era que as pessoas, principalmente os pobres, tivessem acesso ao verdadeiro sentido do Natal. Essa era a principal ideia de Francisco, que as pessoas, ao olhar para o presépio, elas percebessem na pobreza ali das peças, dos animais, a própria manjedoura, o verdadeiro sentido do Natal. Essa foi a intenção de Francisco. E até hoje a gente tem os presépios aí. Aí depois eu vou estar
utilizando o festão. Agora, depois de colar Isso. a forminha, Sim, as você forminhas. vem com o festão. Eu começo aqui atrás, né? Você colou também com cola com cola quente. Aí agora eu vou circular ele em volta de todo o meu círculo de papelão. Fica um juntinho do outro? Ou Não. pode aparecer a juta, Pode, né? pode aparecer. Faz parte do Sim, enfeite, né? do trabalho. Certo. Aí eu vou enrolando. Isso depois pode colocar onde, Mônica? A gente pode estar colocando perto do presépio, na entrada de casa, Tão bonito, na sala, né? Muito bonito. Aí vem a curiosidade de estar perguntando, né? Principalmente criança, o significado. Aí a gente tem que saber, né? Para poder explicar. Então fala qual é o significado, Léo, da coroa do Isso, advento. enquanto ela vai fazendo, né? É importante saber o significado da coroa. Principalmente nas igrejas, nós vemos muito nas igrejas. Nas casas, eu penso que é uma retomada, né? As casas têm trazido essa tradição da verdade, coroa para é dentro de verdade. casa. Então, acender a vela do advento, cada uma delas, representa a expectativa da chegada de Jesus, né? Aqui Então, as velas. cada domingo do advento, que são os 4 domingos, então nós acendemos uma vela, não é? Então, principalmente a rosa, que temos a vela rosa, por exemplo, ela remete ao 3º domingo do advento, que é o domingo da alegria, o Gaudete, é o domingo da alegria dentro do advento. Por quê? Representa essa proximidade também ao grande dia, o grande dia que é o Natal, não é? E essas 4 velas, algumas explicações também sobre isso, representam as formas de manifestação de Jesus, por exemplo. A primeira vela, o primeiro domingo, a encarnação de Cristo. Uma outra vela, Cristo nos pobres. A outra vela, o Cristo nos sacramentos, não é? E a última é justamente a vela da escatologia, ou seja, da segunda vinda. Então, podemos perceber que são 4 formas de perceber a manifestação de Jesus. E né? 4 domingos. E 4 Ontem foi o domingos. primeiro, tem mais 3, todos, cada domingo tem um significado Exatamente. e cada domingo acende uma vela, certo, Léo? Exatamente. Já terminou aqui de Já, colocar o festão. Depois de enrolar, aí eu vou Vem de novo com a cola cola quente. quente. Já tá ficando super bonito, Mônica. Já. E o verde simboliza a esperança, a vida, né? Esperança, vida. A coroa do advento Também tem uma simbologia. Lembra, o mesmo duas- significado da A árvore. mesma coisa, o verde representa, isso que ela Também falou, lembra a o vida, pinheiro, a vida. a luz, que são as velas, né? E esse formato circular significa eternidade. Eternidade. A vida eterna. Esse laço que ela vai colocar aí, Essa independente da cor, dourada. ele diz muito também da nossa unidade com Cristo, o laço, né? Aliança. A aliança, diz muito disso também. Aí mesma coisa. Como que você vai fazer esse laço? Eu vou- Mostra para o pessoal de casa. Você colocou um Eu ponho pouquinho a de cola cola quente. Aí eu pego a fita Certo. douradinha, coloco aqui e vou também passando por dentro Fica lindo. para dar um Um charme. charme, né? Tá ficando lindo, Mônica. Assim. Nossa coroa do advento tá ficando linda. Você viu que os materiais são fáceis de encontrar e você viu que não é algo difícil Não, de fazer. bem simples, Você pode bem chamar até a fácil. criançada para Pode. fazer, explicando o É sim. significado. Como é que é o Aham. Natal na sua casa, Mônica? Natal na minha casa, né, a gente se reúne, vai à missa no domingo, né, quando cai no domingo. E depois a gente se reúne à noite, no outro dia no almoço também. A gente está sempre todos juntos. Minha mãe, minhas filhas, meu filho. Quando dá, ele vem, que ele mora fora. Mas sempre em família, né? Sempre família reunida. Sempre com a família reunida. É. Léo, você lembrava que quem começou o presépio foi São Francisco de Assis para lembrar os pobres. Isso. Interessante que é exatamente o contrário que muita gente vive hoje, é forçada muitas vezes pela mídia que vende uma comercialização do Natal. A gente precisa olhar para a manjedoura e lembrar que Jesus nasceu naquele lugar tão pobre, né? Exatamente, é muito importante. E é algo também importantíssimo nesse tempo do Advento e do Natal, Renata, ainda fazendo referência a Francisco de Assis, São Francisco, né?
que fez esse presépio, em especial para os pobres, a importância da caridade, Renata, nesse tempo. Nesse tempo. É um tempo de olhar, Renata, mais para o outro, não é? Essa visão do mais necessitado. E o que significa isso? É realmente você perceber o que tem de excesso na sua casa, por exemplo. Não é? Aquilo que a gente chama até do retiro da boa morte, a gente conhece dessa forma, tirar os excessos de casa, roupas, alimentos, e fazer essa obra de caridade mesmo com aqueles que mais precisam, né? Então, como você disse, às vezes nós perdemos o foco por causa desse excesso da comercialização, mas nos esquecemos que nesse tempo também muita gente precisa de assistência, né? De ser cuidada. Muitas vezes você pode até adquirir, mas antes de adquirir, Sim. faça uma caridade, porque tem muita gente precisando. É um tempo muito importante para se fazer caridade. Enquanto a Mônica termina aqui o passo a passo, eu quero lembrar você, sócio evangelizador, que acredita nessa obra. O nosso Deus lhe pague. Nós estamos nessa expectativa para virar o ano sem dívidas. Eu já quero agradecer a você, porque vamos conseguir, com a graça de Deus. Estamos no início do mês de dezembro e vamos conseguir. E você sabia, se você transformar sua contribuição para débito automático ou cartão de crédito, você leva para casa uma miniatura do Santuário Pai das Misericórdias. É um brinde, é um carinho da Canção Nova com você. Você pode colocar no seu oratório, você pode dar também de presente aí na época de Natal. É um ótimo presente para você dar. Lembrando que você, com débito automático ou cartão de crédito, você fica despreocupado. Eu vou esquecer. Você não vai esquecer, porque vai cair ali na sua conta. Então, pense nisso, é uma ótima ideia para você. Deus lhe pague. Obrigada a você, sócio evangelizador, que acredita nessa obra. Vamos voltar para saber como é que está a Mônica? Agora nós vamos pegar folhagens, né? Essas folhas verdes. A gente geralmente compra o galho inteiro e depois desmonta ele todinho, né? Interessante que você comprou a folha com um tom um pouco mais claro, para realçar. Para realçar. Se fosse tudo tão escuro, igual, não seria tão interessante. Verdade. Esses são detalhes de artista que a gente precisa estar falando pro pessoal de casa, porque você já tem um dom e a gente tem que lembrar esse detalhe. Na hora compra uma folhinha da mesmo tom, aí vai colar. Ficou igual. O que eu errei, né? Não ficou tão bonito, né? Como o da Mônica. Então, lembra que, olha a diferença, gente. A folhinha bem verde clara, o festão com verde escuro, aí isso vai compondo, né? O enfeite. Um conjunto. E a coroa do advento, ela não é tanto assim estético, mas é simbólico mesmo, né? Porque são materiais que nem a juta, um material rústico, né? Então não tem tanta estética. Ele fica bonito, mas a coroa em si ela é sabedoria, ensinamento, né? Ela faz a gente refletir, parar, exatamente, olhar para esse tempo, não ficar na superficialidade. A gente tem que estar sempre atento. Isso. Nesse tempo que a gente é bombardeado, né, Mônica? O tempo todo, o tempo né? todo para consumir. E agora a gente vai para que passo? Agora eu vou pegar um laço com a bolinha e com a semente, né? Esse laço você mesmo fez? Eu mesma que faço, e depois eu vou estar ensinando a fazer o laço. Então aguardem. Aí eu vou escolher um determinado ponto da coroa. Vou estar colocando. Tá lindo. E depois eu vou intercalando com as outras, né, bolinhas e com a fita. E tem que ter cuidado com a cola quente. Mas você viu que é rapidinho, se você tiver os materiais tudo pertinho. Sim, é tudo. Faz rapidinho, né, Mônica? Bem prático. Depois você vai ensinar como faz esse laço, Sim, hein? vou estar ensinando. Porque, olha, eu mesma tenho dificuldade de fazer laço. Não sei se todo mundo em casa, certamente tem gente que tem facilidade. Mas lindos laços. E é bem simples. E uma árvore de Natal sem um lacinho faz falta, tem né? Que ter, né? Tem que ter um lacinho. Tem que ter um laço. Tem que ter um lacinho. Tá ficando lindo. Olha que diferença, né? Olha, gente, como ficou lindo. Já deu, né? Linda a nossa coroa do advento.
E ela aqui, agora, esses espaços, nas forminhas, né? É um suporte para a gente estar colocando as velas. as velas. Eu posso estar colando, né? Para fixar melhor. Gente, ficou linda essa coroa. Não é difícil, os materiais não são caros. Tudo- Dá para fazer em casa. Às vezes você olha aquela coroa caríssima, né? Vai todo o seu 13º. Olha, pensa, vai muito E aí material. você vai, faz em casa, se diverte, chama seu filho e ainda fica lindo de morrer. Por isso que é bom de um Natal para o outro, junta, né? Guarda, não joga fora, que aí sempre vai ter uma Com ideia certeza. nova. Essa vela você pintou. Ela foi pintada. Olha aí, gente, você compra uma vela baratinha e pinta a vela. E coloca de cada cor, as cores que tem significado, que o Léo já explicou pra gente. Ficou linda a nossa coroa, vai enfeitar o nosso cenário. Vai compor o nosso cenário ali. Tá pronta. Tá pronto nossa coroa do advento, cheia de símbolo, uma baita aula para os seus filhos. E você já aproveita e fala do verdadeiro sentido do Natal. Com certeza, já dá uma aula, né? Já dá aqui tem uma aula, não tem, Léo? Catequese. Uma catequese. É verdade. No segundo bloco você vai ensinar a fazer Sim. os enfeites para colocar na árvore de Natal. Isso, pingentes para árvore. Então tá, Tá bom. bom? A gente vai para um breve intervalo, espera por nós, porque é bem rapidinho. Programa Manhã Viva de volta. Eu falei que era bem rapidinho o intervalo. E eu também já mostrei o nosso cenário, a gente já está no clima de Natal e colocamos a coroa do advento aqui, fazendo parte do nosso cenário que ensinamos no primeiro bloco. Se você perdeu, não tem problema, volta lá no Play Canção Nova que está lá tudo passo a passo. E nesse segundo bloco tem mais artesanato. A Mônica vai nos ensinar a fazer enfeites para colocar na nossa árvore de Natal. A gente está batendo um super papo aqui com o Leonardo, ele é seminarista, está terminando a teologia sobre o Natal. E eu perguntava no final, no intervalo para ele, sobre os Reis Magos. Tem muita gente que confunde quem eram os Reis Magos. Quem eram esses Reis Magos, Léo? Muito bem. Bom, a figura dos reis é marcante no Evangelho, né? Quando nós ali nos adentramos naquele momento em que eles se apresentam diante de Herodes, não é? Aquela passagem em que eles perguntam, onde vai nascer o menino? Nós estamos seguindo a estrela do Oriente. Então, por isso, essa questão da estrela, nós já podemos saber que são homens sábios, são sábios do Oriente. Não temos muitos registros históricos, não temos, muito pouco. Inclusive, até os próprios nomes é uma tradição, porque nem no Evangelho nós temos os nomes deles, né? Então, nós conhecemos como Gaspar, Belchior ou Melchior, não é? E o outro terceiro, Gaspar, Melchior e o? Baltazar. Baltazar, isso, bem lembrado. E o Baltazar. Mas não temos registros históricos. Então, são sábios do Oriente, vamos dizer assim. E o mais importante do porquê desses sábios ali tem um sentido importante. Por quê? Eles estavam em busca do rei, do grande rei que haveria de nascer. Então, por aí nós podemos pensar, todas as nações e todos os povos hão de adorar ao verdadeiro Deus. Olha que bonito. Tanto é que a primeira atitude desses reis, quando eles chegaram na gruta de Belém, qual foi a primeira atitude deles? Se prostrar diante do rei. Inclusive, também vemos a reação de Nossa Senhora. Ela ficou tão espantada por tudo aquilo, que disse que ela guardava no coração essas coisas, né? Ela não entendia aquilo naquele momento, mas esse é o maior sentido ali desses reis sábios do Oriente, pagãos inclusive, pagãos, não eram judeus, não, eram pagãos, eram povos do Oriente, sábios, místicos do Oriente,
e que ali, diante de Jesus, se renderam ao grande rei. Então, olha o sentido real aí, não é? Da presença desses sábios do Oriente ali naquele momento. E ali nós sabemos os presentes, né? O ouro, incenso, mirra, tem toda também uma teologia ali em cima desses símbolos, né? O ouro representando a realeza, não é? O incenso ali, a santidade, remete, né, o cheiro, o incenso, a santidade, a mirra como aquele que iria ungir o corpo de Jesus, né? Então, é todo, na morte dele, né? Então, é toda uma teologia também em cima dos símbolos ali apresentados. Mas é isso, né? Essa presença marcante dos magos nesse momento ali, e também no presépio, né? Está ali no presépio também, as figuras dos reis. E por que não se canta o Glória nesse tempo? Sim, muito importante. Nós estávamos dizendo que isso dentro da liturgia, né? Assim como a quaresma, que também nós temos a cor roxa, como eu falei, que representa um tempo de ascese, um tempo de renúncia, um tempo de conversão. O Glória ele também não está na quaresma e também no advento. Por que não se canta o Glória? Como nós falamos no começo, Renata, é um caminho, né? Achei legal quando você falou, é uma caminhada, é uma caminhada. E na caminhada, o que nós somos? Somos peregrinos. Então, o que é o peregrinar? É essa caminhada, esse tempo de caminhada, de esforço para alcançar algo. Então, é um tempo que falta algo. É um tempo que falta e que irá se plenificar no grande dia. Então, é por isso que o Glória não está presente. Porque nós estamos nesse tempo de caminhada, de conversão, de ascese, e que naquele grande dia nós vamos juntos cantar o grande Glória. Então, é por isso que nós nos reservamos do Glória nesse tempo também do Advento, além da Quaresma. Até os próprios cânticos, né, na missa, eles não é tristeza. A gente também tem que tirar isso também um pouco da mente, porque não é tristeza, não é um tempo de tristeza. Não é isso. É um tempo em que nós nos recolhemos um pouco mais, porque a liturgia precisa nos levar a perceber em que tempo nós estamos. Por isso que o Glória não está presente. E essa expectativa, né? Exatamente. E nós prometemos que a gente ia fazer mais um artesanato para ajudar a enfeitar a nossa árvore de Natal. A gente vai voltar aqui com a Mônica. Vamos lá, Mônica? Vamos lá. Eu não sei se todo mundo de casa tem facilidade com laço. Eu não tenho, então eu estou Uhum. super animada em aprender. Tá, mas o nosso é bem prático, bem facinho. Ah, ótimo, melhor ainda. Primeiro nós vamos fazer a botinha, né? Certo? Que é um pingente para Fica estar lindo. pendurando na árvore. Fica né? lindo. Então, nós vamos precisar de retalhos de feltro, né? A cor que tiver em casa, retalhos de carapinha, né? Esse tecidinho peludinho aqui que lembra uma ovelhinha, né? A fita dourada, depois uma fita natalina também, linha dourada, a fita métrica para medir, né, o tamanho que vai ser cada fita lá para o lacinho. Eu vou estar usando essa fita, aqui eu estou usando a vermelha, mas a que tiver em casa, né, pode ser a que tiver. Esses apliques, que são pequenos botõezinhos, né, também são botões natalinos, bem pequenininhos. O molde, né, da botinha, que é super fácil de fazer, simples também, não tem nenhum segredo para a gente estar fazendo. E para o laço, eu vou precisar da fita dourada, né? Eu tenho aqui, eu cortei 40 centímetros da dourada e 35 da natalina. É um pouquinho decorada. maior. Uma maior, outra menor, para depois sobrepor uma... Aí você indica que seja uma fita mais grossa e outra mais fina? Sim, pode ser até da mesma espessura. No caso, essa aqui é Pode ser da mesma espessura? Pode. Essa é a 9 milímetros e essa aqui é a 5. Certo. E uma outra linha dourada, um pouquinho mais larguinha, que a gente costuma chamar de sutache dourado. Linha e agulha, eu gosto muito da linha de pipa, porque ela é mais resistente na hora de estar finalizando, costurando, né? Pode puxar que ela não vai arrebentar.
E é bom eu ter também alfinetinhos, né, para poder estar prendendo a peça, para não escapar na hora de estar alinhavando. A tesoura e a cola quente. Vamos fazer primeiro o quê? Vamos. Primeiro, pega a botinha e risca no feltro, né? Pega caneta, lápis e contorna e risca. Aqui eu já trouxe riscada, né? Prontinha. E você riscou 2 vezes. Não. Não, desculpa, você vai cortar 2 vezes. Sim, eu dobro, né, o feltro, ele tem que estar duplo. Aí uma dica, antes de recortar, é bom estar prendendo com o alfinete, porque na hora de recortar ele escapa, escorrega, aí não corre o risco de ficar torto. Aí eu prendo assim com um alfinetinho fininho, para poder estar, né, marcando bem, para estar fazendo o recorte dele. Aqui aí depois eu vou pegar a linha dourada com uma agulha, por ser o feltro um tecido mais espesso, né? Eu tenho que estar usando uma agulha um pouquinho mais grossa. Aí eu vou começar por dentro, comecei aqui dentro, dar um nozinho e começo aqui dentro, o nozinho tem que ficar escondido, tá? Para dar um acabamento bem bonito. Aí eu vou alinhavando todinha a volta da botinha com alinhavos, um ponto para baixo, outro ponto para cima, tá? Não tem segredo. Aí depois que eu cheguei nesse ponto, na parte de cima da botinha, eu vou tirar o alfinete, né, que eu coloquei, e vou abrir ele. E dentro eu vou estar colocando o plumante, né, que é o enchimento, para ela ficar bem fofinha, igual ficou a nossa ali. Aí eu vou pegando de pouquinho, coloco aqui dentro. É bem macia, bem fácil de trabalhar com esse material. E com feltro fica ótimo. Fica, o feltro não desfia, né? É 1001 utilidades. O acabamento dele é bem Ele é muito interessante. bom para trabalhar, para ter criatividade, para recortar. Então, gente, mais uma vez, são materiais fáceis de encontrar e também fáceis de trabalhar também. Com certeza, é bem fácil, não tem segredo nenhum. Coisa boa. Aí depois que eu enchi, aí eu puxo aqui para fechar. E antes de arrematar aqui em cima, eu vou pegar a fitinha vermelha. Aqui eu tenho 20 centímetros dessa fitinha. Aí eu uni uma pontinha sobre a outra, coloquei uma ponta sobre a outra, né? Passei a cola quente e uni fazendo essa argolinha aqui. Aí eu vou colar ela na beirinha ali, ponho bem pouquinho. E vou estar colocando aqui dentro, ó. Ponho bem lá dentro, porque senão, depois na hora de arrematar, de alinhavar, a cola pode atrapalhar um pouco. Aí eu vou colocar bem aqui dentro no cantinho. Aí agora eu vou fechar, né, para finalizar ela. Com alinhavos. Essa agulha é própria para feltro? Própria, Você tem que pedir a agulha própria para feltro. E procurar fazer os pontos, geralmente, um do tamanho do outro, para não ficar desigual, né? Feio. Senão não vai ficar um trabalho legal. Aí eu puxo. Aí eu vou ajeitando, né, para ele não ficar franzido. Aí ele vai ficar assim. E agora eu vou arrematar um nozinho aqui no próprio ponto que eu já havia feito. Eu dou o nozinho. E aí, para cortar, eu enfio por dentro e saio do lado de cá para me cortar a linha, para não ficar um acabamento feio. Aí eu corto, a botinha está pronta, né? Agora nós vamos enfeitar a botinha. Eu pego a carapinha, né, o retalhinho, corto um retângulo e com a própria cola quente eu ponho aqui em cima. Eu passo aqui atrás. Não passo muito, porque senão fica um trabalho muito grosseiro. E a cola quente é boa porque ela adere bem, não precisa pôr muita quantidade.
Léo, voltando aqui ao nosso bate-papo, você falava dessa importância que o advento tem de nos lembrar a segunda vinda do Senhor. Exatamente. A dos gente aspectos. precisa tocar nesse assunto também durante o Precisamos. advento. Muito. Porque isso é litúrgico, que a igreja fala de escatologia. É um Isso. nome meio Difícil. difícil, mas é importantíssimo a gente falar dessa expectativa Muito. do Senhor que vai voltar. Exatamente. Isso é nossa fé. E inclusive, como você disse, é um termo não muito falado, escatologia. O que é escatologia? É isso que nós estamos falando, podemos dizer que é o fim dos tempos, né? Aquilo que nós estudamos na teologia do fim dos tempos, a vinda de Jesus, e isso nós precisamos sim retomar a cada dia, claro, mas com mais profundidade no advento, não é? Por isso que eu falei que o advento ele se divide em duas partes. Os 2 primeiros domingos do advento se remete muito a essa expectativa do Senhor que virá pela segunda vez, a vinda de Jesus, não é? Os 2 primeiros. Exatamente, os 2 primeiros remetem a isso, inclusive, como eu falei, as próprias leituras desses domingos e daquelas semanas, as 2 primeiras semanas do advento, diz muito dessa questão dessa escatologia, a segunda vinda. E o que é essa segunda vinda? É aquilo que o próprio Jesus prometeu, eu voltarei, não é? Então nós não sabemos, como a gente estava falando aqui, o dia, não sabemos a hora, não sabemos, pode ser agora, hoje, amanhã, não sabemos. Mas o que importa é como nós estamos nos preparando para este dia. E aí entra, como eu disse, a figura muito forte de João Batista nesse tempo, né? Quem foi João Batista? Foi o grande último profeta, vamos dizer assim, aquele que preparou o quê? A vinda de Jesus, né? E nós precisamos ser esses profetas, esses que anunciam a vinda de Jesus, mas também, Renata, aqueles que também vivem na prática. E a Canção Nova é isso, né? A gente lembra muito da Canção Nova. A nossa missão é essa também, não é? Preparar esse povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. A gente não pode deixar de falar isso, principalmente no tempo do advento. E aí, já terminou? Aí eu colei, né, a carapinha. E agora eu vou Ficou linda. finalizar aqui com o lacinho. E o lacinho já é o nosso segundo passo. Aí depois eu dou uma arrepiadinha nela assim, para ficar bem bonitinha. Para o lacinho da botinha, eu vou usar 20 centímetros de fita, né, natalina. Vou dobrar ela ao meio, para marcar o meio dela, o centro aqui. Aí depois eu vou pôr um lado para cá, outro lado para lá. Eu procuro sempre observar bem aqui as pontas, né, se estão iguais, do mesmo tamanho, para mim poder fechar. Essa fita é uma fita aramada, que ela tem um araminho na beiradinha, mas pode ser feito com qualquer fita. Assim, né, faço esse desenho, aí depois eu vou juntar tudo aqui ao meio, ajeito, né? Fácil, né, gente? Aí eu pego um pedaço da própria fita da linha dourada, vou enrolar e sempre finalizo na parte de trás, né? Porque a gente vai estar colando, aí não vai aparecer. Quer dizer, fácil ela fazendo. A gente tem que tentar para ver se fica tão fácil. Mas vai praticando que uma hora sai, consegue. Ficou perfeito. Não tem segredo. Aí eu corto o excesso, né, da linha. Quero ver o outro laço ali. Aí ele fica meio desengonçado, mas depois... A gente vai ajeitando. Essas fitas são ótimas, que ela já vem já com esse... Engomadinha, né? Fica bem... Do jeito que você colocar... Já te ajudam. Já facilita. Uma graça. Aí depois eu vou pegar um aplique, né? É um botãozinho. Ele atrás tem essa altinho, essa bolinha aqui. Eu corto ele. Senão atrapalha na hora de colar. Aí eu passo cola quente aqui no centro do lacinho. E coloco bem aqui no meio. Aí dou uma ajeitadinha nele, para ele ficar bem fofinho. E vou colar na botinha. Ficou lindo esse enfeite, eu amei.
da outra vida. Às vezes você está com a árvore de Natal, que é lá do tempo do seu avô, né? Vai passando de geração em vai. geração e dependendo do material, dura. E tem que durar mesmo. Para que jogar fora se sua árvore de Natal ainda está lá inteira, né? É A verdade. gente não pode ceder a cultura do descartável. Se está funcionando, agora você pode renovar, faz os enfeites e aí coloca uma cara nova Com certeza. na sua árvore de Natal. É. Aí depois, na ponta, eu corto assim em diagonal. E tá pronta a nossa botinha. Amei, amei, amei. Gente, que enfeite mais lindo para colocar na árvore de Natal. Olha, dá um close aqui, gente. Que coisa mais linda. E você coloca num verde assim da árvore de Natal, fica lindo, vai enfeitar o nosso cenário. E agora vamos lá para o laço. laço. Eu tô curiosa também. O laço Aprendi mais ou menos, eu quero segue- aprender mais. Segue o mesmo passo do pequenininho, Certo. né? Eu pego a fita de 40 centímetros, Dobra ao dobro meio, né? Vinco, marco ela aqui. certo? Aí eu pego mesmo passo. Geralmente eu ponho para cá, marco bem, por isso eu preciso do meio, né? Marcar a fita ao meio e procuro deixar as pontas na mesma Igual. direção, né? E aí esse Vzinho que forma aqui ao meio, eu vou pôr aqui na minha marcação que eu dobrei a fita, Certo. né? Aí geralmente, né, para iniciantes é bom tá até prendendo com alfinete, né, para poder ter mais Para não mais sair, firmeza, não escapar. mais segurança. Põe pelo menos de um lado já vai ajudar, vai ficar mais firme. Aí eu pego a linha, né, com a agulha e vou alinhavar de baixo para cima. Geralmente ponho o primeiro ponto para baixo e os alinhavos têm que ser pares, para poder os gominhos que vão ficar ao meio ficarem todos iguais, senão o laço fica deformado, não fica um laço bonito. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, comecei em cima, vou terminar com a agulha para cima. Aí eu ajunto tudo aqui no meio, assim. Isso aí é um segredinho, viu, gente? Demorou Nunca que para eu descobrir. Nunca ia imaginar. Aí eu puxo, aí eu vou enrolar 2 vezes. Aí eu vou ó, já ficou bonito. Perfeito, perfeito. Aí eu vou Descobri o segredo dos laços. arrematando. Lindo. Tá com muita encomenda para esse Bastante, Natal? tem bastante. Eu imagino uma beleza dessa. Ai, Deus, tem bastante. Aí eu vou fazer o mesmo passo com a fita, né, natalina, com a xadrezinha. Tem fita com desenho de Papai Noel, Tem um de monte, botinha. Tem uma mais linda várias, do que né? a outra. É o mesmo procedimento. Marco o meio, abro, vou pôr para lá. Geralmente é bom até medir, né, com a fita métrica, a distância daqui, que a gente já pega a prática, a gente já vai fazendo mais a olho. Aí ponho aqui na marcação, Essa né? não vai precisar de linha. Vou fazer também. Ponho aqui ao meio, né, na marcação que eu dobrei. Certo. E também vou alinhavar. Você faz essas botinhas, você fez a coroa, o que você faz mais de artesanato? Eu faço laços. Eu tenho a minha logo, que é Mania de Laços. Então, logo vi, mania de laço. Gente, um laço tão perfeito eu como faço esse muitos aqui. laços, laço, outros produtos, né, com feltro. Aí depois de alinhavado, eu ajunto, né, tudo. E eu já volto aqui para saber como é que Ó. ficou os dois laços Tá juntos, bom, tá bom? tá joia. Léo, como viver o advento em família? Vamos aqui, porque a gente tem dicas práticas. Vem aqui para perto do plasma, porque é importante dicas práticas para o pessoal que está em casa, para seguir passo a passo nesse advento de como viver
o advento em família, porque é um momento riquíssimo, a gente já falou aqui, mas como viver? Isso é importante, esse é o primeiro passo, colocar uma coroa de advento na mesa e acendê-la antes do jantar? Sim, como nós estávamos, enquanto ela fazia a coroa, como eu disse também, é um hábito e uma, vamos dizer assim, uma tradição que está sendo retomada nas famílias, né? As famílias estão trazendo a coroa do advento para dentro de casa. Então, é muito importante isso, esse momento, porque, como eu disse, a coroa do advento, ela tem também, além da questão da esperança, da vida, a luz. Não é? Quem é a luz, a verdadeira luz? Então, é muito importante essa catequese, como nós falávamos, né? Ali no seio familiar. É muito importante então, isso. antes de jantar, você vai lá, acende, deixa a vela acesa até terminar a refeição. Durante todo esse tempo do advento, vai ser uma experiência muito legal para as crianças. Nova, né? Experiência nova. Fazer obras de misericórdia. Como nós estávamos falando naquela hora, além das práticas de piedade, que nós falamos aqui, a oração do terço, e outras que ainda vão aparecer aqui, é muito importante a obra de misericórdia, porque, como a gente deu o exemplo, de fazer a obra de caridade com o próximo. Então, é importantíssimo. Não esquecer o verdadeiro São Nicolau. Não ficar no Papai Noel. São Nicolau foi um bispo, muito importante, é dos primeiros séculos da igreja. E por que ele foi assim, vamos dizer, atribuído essa figura do Papai Noel? Porque o Nicolau, ele cuidava de crianças, gostava das crianças, então há esse sentido também. E ensinar as crianças boas atitudes. Muito importante a presença dos pais, principalmente nesse tempo. Essas boas atitudes, elas estão relacionadas ao verdadeiro e genuíno sentido do Natal. Explicar para as crianças que não é só presente, só Papai Noel, mas também boas atitudes. Isso é muito importante. Crescer espiritualmente. Isso que nós falávamos, a importância da espiritualidade do advento do Natal. A importância, por exemplo, como eu disse, o advento é um tempo que nós fazemos muita memória de Nossa Senhora. Então, a oração do terço, principalmente os mistérios gozosos, que remetem a esse tempo. A própria novena de Natal em família. É um tempo riquíssimo, né, Léo? São meios para crescer na espiritualidade. Léo, vamos ver como é que está o laço. Juntaram os dois laços, Mônica? Já coloquei um sobre o outro. Ah, ficou perfeito. Aí agora eu vou finalizar, com a própria fita natalina. Ficou perfeito. Passo aqui ao meio. Que dom. E cola com a própria fita do laço. Sim. Aí depois gente, olha que graça. Eu pego, Coloco o lacinho. Gente, Coloco olha aqui. atrás. Realmente ela é a rainha dos laços, né? Parabéns, obrigada, Mônica, pela presença. As portas estão abertas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Léo, pela presença. Obrigado Deus a você. abençoe. Muito bom estarmos aqui. Obrigada a você que ficou ligadinho conosco. Obrigada pela audiência. Lembrando a você que está perto o acampamento Curados para Amar, de 7 a 9 de fevereiro. A gente avisa um pouco antes, mas já está chegando. Você é convidado a estar aqui, arrume a sua caravana, junte seu grupo de oração, porque é um acampamento de cura interior. Então, você que está buscando cura interior, é essa a sua oportunidade, não perca não. E fique ligadinho na nossa programação. Deus abençoe você e um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.